Olá, irmãos. Bom dia, tudo bem? Que a graça e paz do nosso Deus esteja com todos vocês nesta manhã. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem da Bíblia que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 e 12, que diz assim: Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Vamos orar? Senhor Deus, primeiramente obrigado, Senhor, por nos permitir acordar, nos permitir viver mais um dia. É um privilégio, Deus, poder ter esse presente do Senhor. Pedimos, Deus, também que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos prepare, Deus, não só com mais força, com sabedoria, como diz o texto, mas que o Senhor nos prepare para as diversidades, para que a gente esteja preparado para que quando as dificuldades vir, a gente esteja com o Senhor, firme no Senhor, agarrado no Senhor. Que o Senhor toque os nossos corações hoje e que nosso coração esteja aberto, Deus, a louvar a Ti, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus é o que pedimos e também agradecemos. Amém. Esse texto bíblico me despertou a atenção, porque mostra que não é porque somos cristãos, ou porque nós estamos todos os domingos aqui, ou ainda porque adoramos o Deus vivo, que nós não passaremos por adversidades e aflições. E não basta orar para Deus pedindo proteção e obrigatoriamente nosso pedido será atendido. E é por isso que eu gostaria de convidá-lo a olhar para dentro do seu coração e sondar se você está culpando a Deus sobre algo ruim que lhe aconteceu, talvez no fundo do seu coração, ou se você está se apoiando e confiando nele nesses momentos difíceis, sabendo que vamos ter desafios na nossa vida, mas o mais importante é entender que não estamos sozinhos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno
Assim como diz a música, precisamos construir nossas vidas em Cristo. E precisamos também confiar, pois Ele é um Deus de milagres. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir.
E agora teremos nosso momento de intercessão e você pode compartilhar os seus pedidos, os seus agradecimentos por meio do nosso grupo no WhatsApp. E quem vai dirigir esse momento de oração e intercessão é a Eneida. Bom dia a todos os irmãos, vamos orar? Pai, queremos te dar graça, Senhor Deus, nessa manhã, pelos teus grandes feitos sobre nossas vidas, pelas tuas misericórdias que se renovam, a cada manhã. E em especial, Senhor Deus, queremos te dar graças pela vida da missionária Satiemita, por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela, pelas bênçãos que o Senhor já derramou e por ela estar agora, Senhor, se convalescendo dessa doença. Pedimos ao Senhor humildemente que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre a vida dela, dando cura plena, Senhor Deus, para que ela volte a trabalhar no seu ministério, o ministério que o Senhor confiou a ela. Obrigado, Deus, por tudo. Pai, queremos também, nesse momento de intercessão, pedir ao Senhor pela vida do nosso irmãozinho Tiago Inocuti, que também está passando por esse tempo difícil, com essa doença que está assolando a humanidade, Pai. Pedimos pela vida dele, Senhor Deus, pela cura total, restauração total do vigor do Tiago, Senhor, para que ele possa continuar nessa caminhada como chefe de família. Protege, Senhor Deus, toda a casa dele, Pai, desse grande mal, e que ele volte, Senhor, com vigor e testemunhando ao Senhor da tua fidelidade, Pai. Deus, eu também quero orar por esse motivo também de cura e restabelecimento total de saúde, pela família da Rosa e a Suda, a Cris, a Dani, a Yasmin e o Guilherme, Pai. Pedimos ao Senhor que derrame sua cura sobre aquele lar e traga, Senhor Deus, restauração total, saúde plena e espiritual de todos eles ali, Pai. Protege aquele lar, protege, Senhor Deus, outras pessoas também desse mal, Pai. Oramos, Senhor Deus, pela cura total, Pai, da Rosa e seus familiares. Oramos também pela vida da nossa irmãzinha Marilene, que também passou por dias assim difíceis, Pai, com essa doença. Peço ao Senhor, traga cura, Pai, para Marilena, cura total também. Restabelece, Senhor Deus, o vigor da Marilene e que ela possa testemunhar, para todas as pessoas a sua grandiosidade. Muito obrigada, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado e tem abençoado todos eles. Pai, eu quero orar pedindo a tua graça para os missionários da Índia, pedindo ao Senhor proteção total, Senhor Deus, a todos aqueles que estão à frente do teu evangelho, proclamando o teu evangelho naquela nação e aquela nação sofrendo tanto com essa doença também. Pai, eu também tenho que pedir ao Senhor pelos refugiados da Venezuela que estão lá em Manaus. Cada um tem sua história, cada um tem suas doenças espirituais, tem assim suas necessidades físicas também, mas confiamos ao Senhor, na tua graça, Senhor Deus, e a tua misericórdia derramada sobre aqueles refugiados, em especial sobre a vida também da missionária Margarete Yuri, que está à frente de tudo isso também, por todos os voluntários, Senhor, que estão de mãos dadas com ela, trabalhando para assim, amenizar aqui na terra as dores desses refugiados, Pai. Que o Senhor continue derramando sua graça sobre a vida deles, dando saúde, e a todos os voluntários, Pai, que estão trabalhando na frente desse projeto, que é acolher os refugiados de Manaus. Pai, eu quero orar pedindo a cura para um familiar da amiga da Liz. Nós não conhecemos, o Senhor bem sabe quem são. Derrama, Senhor Deus, bênçãos também de cura sobre esse familiar que está passando por esse tempo também, muito difícil mesmo. E nós sabemos que o seu olhar está sempre atento sobre todos nós, Senhor, sobre todos os problemas aqui da terra, e que nada foge do teu controle, Pai. É isso que nos anima, que nos dá esperança de vida também.
Pai, eu peço também pela cura aos familiares da Laís, que também estão passando por esse tempo difícil que essa doença Covid traz. Derrama, Senhor Deus, também suas bênçãos, sua graça sobre esses familiares e que eles possam, Senhor Deus, testemunhar do teu grande amor e do teu milagre sobre a vida deles. Deus, o Adão também pede cura para os familiares dele, que é o tio, o pai que estava hospitalizado, não sei como se encontram agora, o Senhor bem sabe, Pai. E por isso, deixamos a vida dessas pessoas no teu altar, sabendo que o Senhor está cuidando de todas elas, Pai. E confiamos no Senhor, porque o Senhor é infinito em bondade, infinito em misericórdia e infinito em amor. Deus, eu quero orar também a pedido da Bruna Ribeiro, pelos familiares de conhecidos dela que estão em luto, Pai. Quanta dor que a gente está vendo e está sabendo que as famílias estão passando, Pai. Quanta dor. Mas a gente bem sabe que o Senhor também está sofrendo por todos nós. Que o Senhor está, assim, entristecido com tudo que está acontecendo aqui debaixo do céu. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas e é isso que nos dá esperança de vida, Pai. Esperança de dias melhores. E que o teu reino venha sobre nós, Pai. É isso que nós esperamos, é isso que nós confiamos, Pai. Que em breve tudo isso vai acabar. Que a volta de Jesus está próxima e nós vamos nos render diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez por todos nós. E tudo aquilo que há de fazer também. Oro no nome poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém. Segunda Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio de transferência ou depósito na nossa conta bancária. Se quiser utilizar o Pix, coloque o nosso e-mail como chave ou o QR Code para fazer a transferência. Você também pode utilizar cartão de crédito ou boleto seguindo o link ou o QR Code. Uma outra opção é combinar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelas ofertas recebidas. Obrigado, Senhor, porque tem levantado pessoas que trabalham em prol do seu reino. Seja trabalhando com ações, como também pessoas que ajudam financeiramente. Peço, Deus, que o Senhor dê sabedoria, discernimento, para que as pessoas que administrem esse dinheiro, possam aproveitá-lo ao máximo, Deus, para o crescimento, para a obra do Teu reino, Deus. Te agradecemos mais uma vez e que o Senhor abençoe, Deus, a esse dinheiro e também a todos os que ofertaram. Em nome de Jesus, é o que agradecemos. Amém. E agora é hora de lembrarmos dos aniversariantes dessa semana. Hoje, dia 16, é aniversário da Vandercy Delgado. E dia 18 é aniversário do Alexandre Carmo, da Melissa Hayashida e também do Rick Shimabukuro. E no dia 19 é aniversário da Rebecca Lochter, da Beca, que está na Irlanda. No dia 21, aniversário da Brasília Sakata e também da Thalita Almeida. E no dia 22, é aniversário do Marcelo Smith. Parabéns para todos vocês, que Deus os abençoe. E agora é nosso momento do abraço. Então vamos usar a criatividade, encontrar formas para demonstrar carinho ao nosso próximo, né? E não se esqueça de enviar o seu abraço virtual, um oi,
enviar um versículo. São esses pequenos gestos que faz toda a diferença para quem recebe. Só estamos distantes uns dos outros, mas não estamos sozinhos. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que bate e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. No dia 19 de maio teremos a palestra Esperança na Pandemia, com a fisioterapeuta Bárbara Farrur. Faça sua inscrição para receber o link para participar do evento. Todos os domingos nós temos classes de escola bíblica online. Entre em contato conosco para conhecer as classes e participar das aulas. No dia 30 de maio vai começar a classe de novos membros. Se você já foi batizado aqui na Imel Sorocaba e ainda não é membro pleno, se você foi batizado em outra igreja e quer se tornar membro da nossa igreja, ou se chegou até nós por meio dos cultos online e quer saber mais sobre a nossa igreja, você precisa fazer essa classe. Para mais informações, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! E agora, para a nossa última música do louvor de hoje, eu gostaria de pedir aos irmãos, assim como fazíamos na igreja, de nos pôr em pé para louvar o nosso Deus com a música Quão Grande És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação.
coração. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ao sol cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Foi muito bom passar esse tempo de louvor juntos com todos vocês. E agora nós temos a mensagem com o pastor Daniel. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo juntos de louvor. Que o Senhor possa receber, Deus, esse louvor. Que nosso louvor tenha sido agradável a Ti, que nossos corações tenham sido quebrantados, Deus, e que a gente não tenha somente recebido, e sim também doado o nosso amor, o nosso sentimento, uns para os outros e também para Ti, assim como o Senhor nos ensinou. Deus, pedimos que na Tua sabedoria, que a Tua palavra, Deus, venha através do Daniel hoje e que ele possa tocar nos nossos corações e que o Senhor o oriente e traga a mensagem que precisamos ouvir, Deus. É o que pedimos, Senhor. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Ouvindo a mensagem que eu mesmo dei 2 semanas atrás, e agradeço os comentários, fiquei pensando se eu posso ter passado a impressão de que Deus não fala mais com a gente. Não foi isso. O que eu quis mostrar é que dentro da esteira do antigamente era melhor, né? Lembra do pessoal que saiu do Egito? Estava com Moisés e começou a reclamar que no Egito era melhor. Que lá tinha cebola, pepino, melão, tantas coisas boas. Aliás, antes do Moisés começar a mexer com o faraó, alguns devem ter dito, a vida nem era tão ruim assim. Mas a celebração da Páscoa incluía, além dos pães sem fermento, lembrando a urgência, né, que não deu tempo de fermentar o pão, tinha o sangue do cordeiro, para lembrar a passagem do anjo da morte. Incluía também ervas amargas, para que não se esquecessem como era ruim, para não deixar um grupo depois romantizar o tempo de escravidão no Egito. Mais recentemente, na Segunda Guerra Mundial, fizeram um registro das atrocidades cometidas pelos nazistas, porque sabiam que em 1 ou 2 gerações iam querer apagar ou mudar a narrativa. Alguns não sabem, por exemplo, que houve uma coisa semelhante com os armênios, né, que os turcos exterminaram os armênios, mas a gente não tem muitas fotos, não tem muitos registros, então isso passa meio batido, né? Então, na esteira do antigamente era melhor, estava também a ilusão de que Deus falava constantemente com todas as pessoas e sobre todos os assuntos. E vimos que não. Essa semana, se você acompanha notícias, né? E nem sempre a mídia retrata as coisas como são, às vezes mostra só um lado, deve ter visto sobre confrontos em Jerusalém. Na verdade, em todo o território israelense, mas com confrontos campais na chamada Esplanada das Mesquitas, onde fica o Domo da Rocha. Tem uma foto aqui. Ao centro ali você vê o Domo Dourado, né, uma cúpula, que é uma mesquita. E a plataforma toda ao lado dessa mesquita, né, esse quarteirão todo, era a área do templo, construído por Herodes. Do outro lado dessa foto, né, do lado que a gente não está vendo, a gente está vendo o muro oriental. Então, no muro ocidental, do lado oeste, coloquei aqui uma seta para mostrar o que se conhece hoje como o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é uma parte da base, né, do antigo templo de Herodes, o Templo de Jerusalém. E aqui, nessa outra foto, esse é o Muro das Lamentações. Mas vamos por partes, né? Quem construiu o primeiro Templo de Jerusalém? Veja se o pessoal em casa aí sabe, né? Quem construiu? Né? Acertou quem disse? Salomão. Davi quis construir, mas Deus o proibiu. Então é o filho de Davi, filho com Batseba, né? Não o filho do adultério, mas o segundo filho com Batseba, que constrói o Templo de Jerusalém, que é o chamado Templo o Templo de Salomão, que uma outra igreja aí tem uma cópia em São Paulo. E esse é o templo que a gente vai tratar hoje. Essa foto que a gente está vendo já é do segundo templo, né? Como eu falei, construído por Herodes, levou 46 anos para ser construído, e que acusaram Jesus de querer derrubá-lo. Esse Muro das Lamentações que vemos aqui é o que sobrou da conquista romana do ano 70 depois de Cristo com o general Tito. Coloquei aqui uma foto do Arco de Tito. Assim como tem o Arco do Triunfo lá em Paris, tem o Arco do Tito em Roma. E no lugar apontado pela seta ali, temos esse detalhe visto no slide seguinte. Está vendo? Nessa lateral interna a gente tem a cena, né, dos objetos do templo judaico, né, do templo de Herodes, sendo carregados para Roma. Mas, aproveitando o nome do muro e associando ao livro bíblico, vamos falar de Lamentações, a dor do castigo pelos pecados. Até pensei em colocar aqui uma imagem de Jeremias, né, porque as Lamentações são de Jeremias, mas não temos uma imagem de Jeremias. Então preciso que você use sua imaginação. Ele era um poeta de uma família de sacerdotes, homem de Deus, que viveu mais ou menos 650 anos antes de Cristo e foi profeta. Um profeta que a gente pode dizer sem muito sucesso, se a gente pensar em sucesso como pessoas que lhe deram ouvidos, em conversões. Durante longos 40 anos, ele ia na frente do templo e pregava contra os pecados do povo, denunciando o desvio que a idolatria causava. O povo de Deus estava longe de Deus. Os líderes religiosos, ao invés de ensinarem a palavra, estavam preocupados em arrancar dinheiro das pessoas, além de levarem uma vida de imoralidades. E esses líderes, assim como fizeram com Jesus, não estavam nem um pouco contentes com as falas de Jeremias. O rei lá de
do reino de Judá, ficava irritadíssimo com as falas dele. E aí Jeremias começa a dizer: Deus esperou o tempo que tinha que esperar para vocês se arrependerem. Agora vem o juízo de Deus. Agora vai vir o castigo de Deus. E quem quiser se libertar, se entregue para os inimigos. Pronto. Né? Esse daí deve ser traidor. Mandaram colocar Jeremias num poço seco ali, largaram ele lá, quase morreu de fome, de frio. Né? Um pouco de história. Judá foi invadida pela primeira vez no ano 605 a.C. para castigar o rei Jeoaquim, que tinha quebrado uma aliança e se revoltado contra a Babilônia. Nessa primeira invasão já acontece a deportação de alguns jovens, dentre eles Daniel e seus amigos. Daniel depois se torna o primeiro-ministro do Império Babilônico. Os babilônios voltam a Jerusalém em março de 597 a.C., quando saquearam a cidade e deportaram mais gente. O cerco de Jerusalém, propriamente dito, é uma terceira invasão, né, que começa no dia 15 de janeiro de 588 a.C. E no dia 18 de julho de 587, a cidade caiu e foi incendiada. Foram 18 meses de sítio, né, de sitiar a cidade, de cercar a cidade, não deixar ninguém entrar, ninguém sair, não pode entrar comida, não entra água. Né. Você vê que lá em Jerusalém tem uma fonte de água interna. Imagina que você volta no tempo e vai para dentro do Titanic. Né? Você tenta avisar as pessoas que vai acontecer um choque com o iceberg, o navio vai afundar, muita gente vai morrer e ninguém te dá ouvidos. Você diz assim: gente, vai acontecer um desastre. Né? E as pessoas dizendo: esse navio nem Deus afunda. Sabe o que dizia o pessoal de Jerusalém? Ou em que confiavam as pessoas para dizer que esse desastre nunca aconteceria? Eram 3 as falsas esperanças. Primeiro, a dinastia de Davi. Segundo, o templo sagrado. E terceiro, a ajuda do Egito. Verdade, Deus fez uma aliança com Davi, lhe garantiu uma linhagem que nunca teria fim. E um de seus descendentes se assentaria para sempre no trono de Davi. O que o povo entendeu? Que nunca vai ficar vazio o trono de Davi. Essa promessa se cumpriu em Jesus. José, esposo de Maria, era descendente de Davi. E o trono de Jesus é eterno, não o trono de Davi é eterno. A promessa é que o descendente de Davi reinaria para sempre. E esse descendente é Jesus. Né? A segunda falsa esperança não tinha nada a ver. Eles achavam que Deus não permitiria um ataque, acontecesse alguma coisa ruim com Jerusalém, porque ali estava o templo de Deus, o santo templo de Deus. Santo templo de Deus cheio de ídolos, com prostitutas e prostitutos cultuais, né? Mas eles achavam que Deus ia protegê-los. Né? O próprio Jeremias disse em Jeremias 7,4: não confie em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Parece que era um mantra que o pessoal falava, né? Ah, não, esse daqui é templo do Senhor, então não acontece coisa ruim. A terceira esperança falsa, a terceira esperança fake, ilusão, era a ajuda do Egito em caso de necessidade. O Egito aparece na história várias vezes na Bíblia, né? Abraão também achou que o Egito seria sua salvação e se meteu em apuros por lá. Durante a jornada no deserto, Israel repetidamente desejou voltar para lá. Mas cada vez que Israel tentou se apoiar, colocar sua fé no Egito, essa nação nunca se mostrou um apoio. Era um dente quebrado. É um ditado chinês. Se você tem um dente quebrado, você não pode usar ele. Se usar, dói. Né? Era mais ou menos isso o Egito. Contava com um dente, mas era um dente quebrado. Volta você lá para o Titanic. Né? O Titanic afundando agora. Imagina a frustração, você tem certeza que vai afundar o navio, você avisou todo mundo, ninguém deu atenção para você. É mais ou menos isso o sentimento que Jeremias tem. Depois de 1 ano e meio de cerco, não tinha mais nada, não tinha nada para comer. Já tinham feito sopa de sandália, macarrão de fio de pano, comeram todas as plantinhas, animais de estimação, cavalo, burro, comeram tudo. E aí vem as cenas descritas de gente pagando em ouro por um punhado de grãos de trigo ou cevada. A pessoa está desesperada. Você quer o meu carro, eu te dou. Você quer, assim, o que você quiser, eu estou pagando para ter um pouquinho de comida.
E a fome era tão grande que tinha gente morrendo de fome nas ruas. E as pessoas estavam fracas porque não estavam comendo, então os corpos ficavam lá largados. E o que mais choca, né, são as cenas de canibalismo. Tinha gente comendo seus próprios filhos. Eu fico imaginando a família ali, todo mundo agachado, né, todo mundo fraquinho, esperando. Quem cair primeiro, os outros vão comer. Essa cena terrível que está no horizonte de Jeremias quando ele está escrevendo esse livro. E depois desse período tão grande de fome, então os babilônios conseguem arrebentar os muros e invadir a cidade. E agora as mortes eram por espada, né? Sangue escorrendo pelas sarjetas. Os jovens que tinham sido levados cativos para a Babilônia lamentam também. O Salmo 137 fala desse lamento misturado com indignação e ódio, ao reclamar dos captores que agora pediam para eles cantarem as músicas que entoavam no templo, para os captores ouvirem e dançarem. Aliás, se você procurar uma música no YouTube chamada Rivers of Babylon, Rios da Babilônia, o pessoal mais antigo vai reconhecer um sucesso de 1978, época das discotecas. E para quem é mais novo, a discoteca não é uma biblioteca de discos, era o lugar onde o pessoal ia dançar músicas disco. É a letra do Salmo 137. Estávamos ao lado dos rios da Babilônia, e ali a gente sentou e chorou. E aí aqueles perversos que eram nossos captores pediam para a gente dançar e cantar as músicas do Senhor. Como a gente podia fazer isso? Nesse episódio todo, nessa história toda, a gente vê um contraste entre o êxodo do Egito, né? Quando o povo é liberto do Egito, liberto da escravidão, liberto, assim, recebe a salvação para uma vida de liberdade. E aqui tem o exílio para a Babilônia. Se no êxodo eles podiam cantar e dançar de alegria, agora no exílio a gente tem uma história do juízo acompanhado de imenso sofrimento. Foi um período de devastação, lamento, uma experiência terrível. E as duas experiências, o êxodo e o exílio, são, como diz Eugene Peterson, duas capas do mesmo livro, mantendo unidas as amplas experiências do povo de Deus, registrando a alegria que acompanha a salvação e o sofrimento associado ao juízo. Vamos para o nosso livro das Lamentações. Diz aí, quantas letras tem o nosso alfabeto? Quem que sabe? 22, 23, 24, 26. Agora tem 26. Eram 23, agora são 26. Em hebraico eram e continuam sendo 22 letras. E esse livro tem 5 capítulos, que são 5 lamentos. Cada lamento tem 22 versos. Cada verso inicia com uma letra, como se fosse um acróstico. Então o verso 1 começa com a letra A, verso 2 com a letra B, só que é Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Kei, Vav. O autor, Jeremias, teve a paciência de escrever 22 versos lamentando a situação de Judá, a situação do templo, a situação do povo, exceto o Lamento 3, né, o capítulo 3, que tem 3 versos para cada letra. Então você vai olhar ali, tem 66 versos. E o Lamento 5, que tem os 22 versos, mas não segue o esquema de um verso por letra. Outra ocorrência semelhante, né, curiosidade, aqui é o Salmo 119. Que tem 8 versos para cada letra do alfabeto. Por isso, 8 vezes 22 tem 176 versos no total. 8 versos começando com A, 8 com B, 8 com C. Já estou sentindo você pensar, puxa, que trabalho. Pois é, trabalhoso, longo, assim como devem ser os lamentos. O hino, Tu és fiel, Senhor, tem como base o livro de Lamentações, nos versículos 3, capítulo 3, versículos 22 e 23. Sabia disso? Essas lamentações inspiraram o autor do Tu és fiel, Senhor. A gente chega lá numa outra vez, hoje é o capítulo 1. Jeremias chora junto com o povo pela dor e sofrimento incomparáveis pelos quais estão passando. Mas ele também conclama o povo
a se entristecer pelos seus pecados, a confessar os pecados e voltarem para Deus. Os capítulos 1, 2 e 3 terminam com uma oração, e o capítulo 5 inteiro é uma oração. Então, o que a gente vai ver hoje é a desgraça de Judá, o capítulo 1. Vamos ler aqui. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Então ela já foi princesa, hoje está desgraçada, foi violentada e abandonada. Ninguém se importa com ela, ninguém a acode. Verso 2. Ela chora a noite inteira. As lágrimas correm pelo seu rosto, dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. Jerusalém ficou sozinha, achava que tinha muitos amigos, amantes, pessoas que se importavam com elas, mas quando precisou deles, nada. Versículo 3. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. Quem foi levado para o cativeiro não tem mais esperança. Quando eles saíram do Egito e entraram na terra prometida, entraram na terra do descanso, mas por causa do pecado deles, agora eles saíram dessa terra de descanso e foram para um lugar sem descanso e sem chance de escapar. Versículo 4. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas, e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente, e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam, e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. Versículo 6. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como gazelos ou como corços que estão fracos de fome e fogem sem força dos caçadores. Versículo 7. Nesses dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos, que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua, e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhado. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Seus inimigos venceram, ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Faço um parêntese aqui, você que é cristão, que tem fé em Deus, você tem pecados que acha que não vão ter consequências. Versículo 10. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. Dentro do templo tinha um lugar chamado Pátio dos Gentios. Tinha um lugar que quem não fosse judeu podia ficar. Mas no lugar chamado Lugar Santo, lá só judeu mesmo que podia entrar. E agora, pagãos entraram e levaram tudo de dentro do templo. Você sabe que Deus preferiu ver sua cidade, seu templo destruído por pagãos, a ver seu nome enlameado pela vida perversa do seu povo. Versículo 11. O povo de Deus anda gemendo, procurando o que comer. Lembra do que eu falei? Eles trocaram suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz, ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz, olhem para mim. Será que existe uma dor igual à minha? No dia que ficou irado, o Senhor me castigou com essa aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados, Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo, como se esmagam as uvas para fazer vinho. Sabe? Tudo isso me faz chorar e deixa meus olhos cheios de lágrimas.
Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados o Senhor mandou inimigos contra mim, e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem, vejam a minha dor. As minhas moças, os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Imagina essa cena, né? O prefeito, o vereador, os pastores, todo mundo ali revirando o lixo para achar alguma coisa para comer e morre de fome. Versículo 20, vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. É a cidade que está dizendo, a dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes, porque tu me fizeste sofrer. Faz com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e meu coração está doente. Não sei quem começou a chamar Jeremias de o profeta chorão, mas o chorão não é um demérito para ele aqui, não é o profeta mimimi, né? Na verdade ele olha para o sofrimento e ele não aguenta, ele chora. Aquele que tem Deus, aquele que tem uma vida de Deus, ao ver o sofrimento dos seus iguais, e se você acha que os outros não são iguais, quem é igual a você é quem tem a mesma cor de pele, quem tem a mesma conta no banco, quem tem o mesmo... Assim, você não entendeu, né? Somos todos criados por Deus. O mesmo Criador, o mesmo artesão, o mesmo artífice que fez você, fez os outros também. Volta ao versículo 12. Aos que vão passando Jerusalém diz, olhe para mim. Será que existe uma dor igual à minha? Quando sentimos dor, queremos compartilhar com outros. Ao compartilhar com outros, outros podem lamentar junto. Nossa dor passa a fazer algum sentido quando a sofremos em comunidade. Não que a gente tenha a resposta para a dor, mas a comunidade solidária pode repartir essa carga tão pesada. Ao chorar com os que choram, a carga alivia. E aprendemos aqui que isso é trabalhoso e longo, como cada um dos lamentos aqui escritos. A dor ainda maior da cidade é que ninguém se solidarizou com ela. Além de sofrer, ela era obrigada a sofrer sozinha. Quem podia ajudá-la? A desprezo. Acho que é uma coisa nojenta, né? Sofreu, bem feito. E aí no versículo 20 ela pede a atenção de Deus. Vê, Senhor, a minha aflição, estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Que bom que isso começou a aparecer no coração da cidade. Todos nós choramos pelos nossos mortos. Choramos pelas nossas perdas, choramos pela nossa dor. Mas quem de nós chora pelos seus próprios pecados? Quem chora pela rebeldia no coração contra Deus? Você já chorou assim? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que você lamenta? Que lamentos você ouve? Que lamentos você acolhe? Que Deus nos ajude. Vamos ter um tempo de oração. Deus, existem algumas coisas que são muito sérias para que a gente brinque com elas. Uma coisa que é muito séria é o nosso pecado, o nosso coração. Quando o nosso coração não consegue perceber o nosso próprio pecado, quando o nosso coração não consegue se condoer da situação terrível que o mundo vive, é porque nós nos afastamos de Ti, Senhor. Então pedimos, Deus, que a gente possa lamentar pelos nossos pecados, que a gente possa lamentar
junto com outros que sofrem as consequências dos pecados deles ou pecados dos outros também. Porque nem sempre o sofrimento é consequência direta do nosso próprio pecado, mas como a gente vive em sociedades, às vezes a gente recebe sofrimentos que são consequência dos pecados de outros. Ou às vezes ainda são sofrimentos sem nenhuma causa moral, como os terremotos, enchentes. Oramos, Deus, pedindo que o nosso coração possa ser um coração, em primeiro lugar, ligado ao Teu, e por causa disso misericordioso, amoroso, que entende o sofrimento do outro. Tem misericórdia de nós e quebranta o orgulho, quebranta as palavras arrogantes. Oramos, Deus, para que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe a nossa cidade, abençoe o Brasil, abençoe Sorocaba, abençoe Jerusalém, que está sofrendo também com essas tensões políticas, tensões de guerra. Ah, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, e que o Teu povo não enlameie o Teu nome, como tantas vezes aparece na mídia, mas pelo contrário, que a gente possa viver uma vida de retidão, acreditar nas coisas certas e demonstrar amor de verdade uns pelos outros. Tenha misericórdia de nós. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você, se você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida para Cristo, que você olhe para dentro de si e perceba a existência dos pecados, a existência de uma rebelião ativa ou potencial, que você quer fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. E queria que você prestasse atenção naquilo que Deus já fez por você, porque Ele pagou pelo preço do seu pecado. Tudo o que você precisa fazer é dar um passo de fé e dizer: Deus, a minha vida é Tua. Vem morar dentro de mim. E isso acontece. Você faz isso com uma oração simples, conversando com Deus. Feche seus olhos, fale com Deus e peça essa ajuda. Reconheça o pecado dentro de você e peça a vida de Deus dentro de você. Se você fizer isso, por favor, manda um oi pra gente no WhatsApp da igreja, para dizer: eu tomei essa decisão hoje, eu quero entregar minha vida para Cristo. Entreguei minha vida para Cristo. Tá bom? Para a gente poder acompanhar você, te ajudar no seu crescimento espiritual. Semana que vem, a gente vai ter o batismo na nossa igreja. A gente vai gravar no sábado de manhã, provavelmente, e se tudo der certo, a gente vai assistir no domingo o batismo de alguns irmãos nossos aqui. A gente está com 5 pessoas na classe, uma delas talvez faça só a profissão de fé. Mas eu queria que você orasse, mesmo não sabendo o nome deles, ore pelo grupo que está na classe de batismo. Essa é a última semana que a gente precisa definir várias coisas. Tá bom? Fica em pé, vamos para o momento da bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor tão grande de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.